sua gravação. Boa aula, gente. Obrigada, Ana, mais uma vez. Então, boa tarde a todos. Vou continuar da sessão da semana anterior, né, que houve uma falha e precisamos interromper. Então, a ideia, primeiro, eu gostaria de ouvir se a maioria das pessoas já trabalha com o PubMed, ou se tem algum de integrante que tem mais dificuldade em relação ao PubMed, para eu poder trabalhar alguns recursos que eu já havia planejado para a aula de hoje. Eu gostaria de ouvir algumas pessoas nesse sentido. Podem abrir ou só o microfone, ou se preferir também abrir a câmera, fiquem à vontade, gente. Sheila, obrigada, boa tarde, Sheila. Está dizendo que tem conhecimento básico. A Késia, deixa eu só olhar aqui o chat. Eu não estou visualizando o chat. A Sheila, a Késia também disse que tem conhecimento, mas ainda sente um pouco de insegurança. Acredito que, deixa eu ver, a Josefina também disse que usa também. Quando vocês falam em uso, vocês trabalham com a forma descritor e também com as palavras-chave combinando, usando histórico, ou trabalham de uma forma mais usando o próprio descritor padronizado que é do PubMed? Gisele diz que já usa bastante, tá? Gisele, a mesma Gisele respondeu que usa bastante, tem conhecimento intermediário e usa para revisões, tá? Então, a proposta de hoje é trabalhar pensando especialmente em revisões. Então, para tanto, tem alguns passos. Então, eu entendo que seja importante trabalhar com descritor e também com termos livres, que são as palavras-chave, né, conforme a Josefina que já compartilhou no chat, e também aprender a trabalhar utilizando os históricos de busca, que vai sendo construído à medida que nós vamos fazendo as buscas, com a combinação de termos controlados e termos livres, vamos dizer assim, tá? Na semana passada, só um detalhe, vocês estão conseguindo me ouvir bem? A qualidade do áudio Está ótimo. e do vídeo? Sim. Perfeito, obrigada, gente. Então, eu vou trabalhar com um conceito que está relacionado com a prevenção e o cuidado em relação a uma doença que está num processo de recrudescimento novamente, né, de aumento de casos novamente, que é a sífilis. E a sífilis é uma doença, na verdade, transmissível, né, e que pode ser congênita ou não, dependendo do contexto. Então, pensando na importância de haver prevenção. Existem estudos e revisão que tratam sobre isso? Com quais recortes se trabalham? Então, a proposta hoje é trabalhar com assunto relacionado, primeiro o conceito sífilis, depois a questão do controle e prevenção da doença, e em qualquer contexto de saúde, de serviço de saúde, que pode ser atenção primária, atenção secundária, atenção terciária. Qual é o objetivo? Mapear o que existe de estudo, especialmente com recorte já de revisão, tá? Para a partir daí, como bibliotecários, a gente orientar. Olha, já existe isto daqui de publicação, por exemplo, dentro do PubMed em termos de revisão. Então, teria que ser pensado num outro tipo de recorte. Ou ainda, uma segunda possibilidade, que é o de fazer atualização de uma revisão, cuja recomendação é, passados 5 anos de publicação de uma revisão, é possível e é recomendado fazer atualizações. Então, são duas possibilidades. Para isso, o primeiro passo é a gente acessar a página do PubMed. Eu lembro ter comentado a importância de selecionar navegador, preferencialmente o Mozilla Firefox. Por quê? O Google Chrome está acontecendo algum tipo de bug, e eu observo que isso tem ocorrido já de forma contínua, especialmente no momento de fazer o envio dos resultados de busca.
nesse momento, ela não reconhece e bloqueia o envio de resultados. Eu tenho tido esse tipo de problema, tanto no trabalho, quanto no computador de casa. Razão pelo qual eu recomendo, neste momento, né, nesta fase, o uso preferencial pelo Mozilla Firefox. Então, o endereço é esse daqui, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. A partir daqui, no meu caso, já fiz o login prévio, né, estou como usuário cadastrado, como vocês podem observar na tela, só que essa tela acho que não está compartilhada, né, gente? Correto, não tá. Desculpe, Aí tem Não. uma pessoa com Não com a tá, mão Ju. levantada. Ah, tá, ok, deixa eu, então, compartilhar a tela, porque eu achava que tinha compartilhado e não tinha compartilhado. Tela inteira. Nessas situações, gente, vocês podem me sinalizar, viu? Fiquem à vontade, tá bom? Vamos combinar assim? Então, aqui, vou para a página, tem uma pergunta aqui. Alguém está com a mão levantada. Quem está com a mão levantada? É a Que queria fazer Valéria. alguma... Oi, Não sei se Valéria, ela pode falar. levantou por equívoco ou se ela tem alguma questão para Tá. compartilhar. Obrigada pelo toque, Mai. Tudo bom, Mayara? Oi, Ju. Ela tá tranquila. Olha, se você tiver, você que levantou a mão, se tiver alguma outra dúvida no momento, você pode abrir o microfone, fique à vontade, tá bem? Que eu vou, então, continuar a página aqui do PubMed. Então, estando na tela do PubMed, observem que eu estou com a página em que já estou logada. E na pesquisa, a partir desse endereço, eu vou iniciar a busca trabalhando com o conceito de sífilis, que é a doença, certo? Sífilis, lembrando que a pesquisa no PubMed deve ser feita no inglês, então nós vamos iniciar com a grafia sífilis. Em inglês. Opa, acho que eu escrevi errado. Começa aqui com I. Sífilis. Aqui, deixa eu ver. Então, se eu não selecionar nenhum, ela vai apresentar a lista completa, como termo. A partir daqui, eu seleciono o geral, e no geral, a partir daqui, faço a seleção do termo. De que forma? Adicionando na equação de busca. Lembrando que sífilis, ele está como um termo geral nessa estrutura de árvore de terminologia. Então, nós temos termos mais específicos e temos o termo geral. Então, interessa este termo. Considerando isso, após a inclusão do termo descritor, eu uso o operador booleano OR para fazer a inclusão do termo agora livre. Como eu vou marcar que o termo é livre? A partir do TW entre colchetes. Porque o TW entre colchetes significa que ela está percorrendo alguns índices dentro do PubMed. Então, ela está percorrendo índice de título, índice de resumo e índice de palavras-chave do autor. Então, a vantagem de se fazer a combinação de termo padronizado e não padronizado, seja equivalente ou termos variantes, é a possibilidade de fazer a inclusão de estudos recentes que ainda não foram atribuídos os termos MESH. Então, eu consigo fazer uma busca mais sensível. Tá? Então, aqui temos um total de 42.665 estudos hoje. Perfeito, então isso está armazenado e como é que eu consigo visualizar? Aqui no histórico, clicando no Advanced. Observe que, então, nós temos esse assunto aqui, já.
Depois, eu vou pesquisar, vou voltar novamente aqui no PubMed, eu posso fazer isso, ou agora, uma segunda possibilidade, que eu acho que vale a pena já compartilhar com vocês, estando na interface de busca avançada, eu vou selecionar mudando All Fields para Mesh Subheadings. O que significa Mesh Subheadings? Significa a terminologia que atribui um qualificador para um dado assunto que é termo mesh. Ou ainda, eu posso fazer combinação com termo que não seja mesh, tá? Então, aqui, eu posso colocar a palavra Prevention and Control. Vou adicionar dentro da área de equação de busca, e com isso eu vou fazer a pesquisa adicionando no histórico. Ô, Oi, Juliana, sim. você costuma usar aspas duplas? Se eu costumo usar aspas duplas, quem está falando, por favor? É Elaine. Oi, Elaine, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. Aspas duplas depende de que contexto você usa. Se for um termo que é composto, aspas duplas têm a seguinte função: eu vou restringir estritamente aquela expressão de uma dada, por exemplo, history of nursing, tá? Um outro assunto, vamos dizer. Eu quero exatamente essa expressão. Então, quando eu tenho uma expressão, nesse caso, se justifica o uso das aspas duplas. Para termos simples, não. Tá? O termo simples, o uso do sífilis, por exemplo, eu posso usar sífilis com mesh e colocar outro sífilis sem aspas duplas, tá? Quando não é termo mesh e é termo solo, você utiliza sozinho, você não precisa sinalizar com aspas duplas, tudo bem? Sim, muito obrigada. Nada, vou voltar aqui para a tela. Ju, aqui é a Camila. Oi, Tudo Camila, bem? tudo bom? Sim. Tudo bem. Geralmente eu utilizo na busca do Mesh e já uso o qualificador. Uhum. Então é melhor fazer desse jeito e não do outro? Na verdade, não tem uma resposta única, tá? Tá. Depende em que contexto. Se você tem um termo, por exemplo, que não é mesh, e você quer associar com outro assunto que você sabe que já possui literatura, Uhum. aí você vai usar a forma como eu estou exemplificando. Agora, Tá. quando é um assunto que já tem o qualificador, você pode fazer o uso desta forma. Só que tem um detalhe, Camila. Ao fazer dessa forma, você restringe a busca apenas àquilo que já tem termo mesh. Então, a literatura mais recente, você corre o risco de perder, de não fazer a inclusão. Entendi. Você entendeu a diferença? É Entendi. sutil, mas... Desculpa, você faz de uma maneira assim, eu acho mais profissional, faço de uma maneira mais lusitana para falar, Não é porque isso não, Camila. Não, porque não eu é isso começo a não. fazer, não, eu tô brincando, as correlações eu começo a fazer tudo quando faço a pesquisa avançada. Então, eu Uhum, busco primeiro o mesh, uso o qualificador, e uhum. depois eu uso a linguagem natural, fazendo as correlações entre as caixinhas de busca, sabe? Uhum. É complicado dizer que está errado, viu, Camila? É complicado. Ah, É que sempre, quando eu penso, o recorte é para trabalhar com revisões, certo? Quando eu tá. penso em estudos de revisão, qual é o papel que o bibliotecário sempre precisa estar atento? É de minimizar a perda de literatura, correto? Sim, sim, correto. Esse é um dos pilares que a gente deve estar atento. Uhum. E ver o que funciona e o que não funciona. Mas a forma como você faz até um determinado caminho, eu não vejo problema nenhum, Tá tá? bom, tá bom, tá bom, obrigada. Nada, vamos lá. Então, agora eu fiz a busca com relação à prevenção e controle separado, sem associar inicialmente, tá? Agora, eu vou trabalhar com serviços de saúde de uma forma em geral. Então, nesse caso, se eu não sei qual que é o termo exato ainda, quem é bibliotecário experiente já sabe o termo. Se você não sabe, você clica aqui do lado superior mais à direita, PubMed, para voltar para a página inicial.
Voltando na página inicial, a gente vem aqui no Mesh. Aqui, Health Services. Serviços de saúde, ele é bastante amplo, é um conceito bastante geral, né? Então, ele fala que é um serviço que serve tanto para diagnóstico como tratamento da doença, bem como para manutenção de saúde. Então, eu entendo que isso envolve atenção primária, nível secundário, terciário, casas de repouso e outros contextos, tá? Clínicas especializadas e outros. E aqui, então, eu adiciono o termo que é mais geral, tá? Observa que, normalmente, quando é descritor, o termo fica no plural. Coloco o operador booleano OR e faço a edição do termo mesh, do segundo, como TW. Só que aqui aparece um que é no singular. Então, se eu quiser, eu posso copiar aqui e ainda incluir a possibilidade do singular que foi oferecido. Lembrando que, como é um termo composto, eu adiciono as aspas e marco qual é o índice, né? Então, o metadado está ligado com título, resumo e palavra-chave. Além disso, existem outros termos, foi mencionado já aqui, variações de termos, a necessidade de mineração de termos. Então, um desses termos pode ser então, Healthcare Service. Então, aqui eu uso TW. Lembrando que sofre variação, eu já vi tanto textos com healthcare separado como healthcare juntos. Então, nesse caso, vou considerar todas as variações. Então, ela recuperou mais de quase 3 milhões de resultados, 2.785.001. Então, a proposta é trabalhar agora com esses 3 agrupamentos de conceito, tá? E vou fazer a junção. De que forma? Clicando novamente no Advanced, e no Advanced fazer a seleção daquilo. Oi, Juliana. Oi? De novo, Elaine. Na aula passada, você explicou que por que você não gosta de usar os termos que tem ali no Entry Terms, os que tem vírgula, mas eu não sei se eu entendi direito, se você puder voltar nisso. E também muitas pessoas que eu atendo, elas falam assim, mas é que eu já vi, já teve bibliotecário que me atendeu, que ele coloca, como é que chama? Asterisco no final, ao invés de escrever a palavra 2 vezes. E eu não gosto muito do asterisco, não sei por quê. Mas sempre as pessoas questionam sobre isso e eu nunca sei direito o que responder, porque é uma coisa assim, igual você respondeu para a Camila, né? É difícil falar o que está totalmente certo ou errado, né? Quando você está falando de estratégia, né? Então eu queria que você falasse assim, o seu ponto de vista a respeito disso. Tá. Em relação ao uso de aspas não, desculpe, de asterisco, ela pode ser usado, mas é necessário ter clareza de conceito para evitar certos vieses. Vou exemplificar com o mesmo da imagem, tá? Eu poderia colocar nurse e asterisco em seguida, tá? Não estaria errado. Tá cortando, gente? Tá cortando bastante. Tá cortando. Dependendo do estudo, às vezes você não tem interesse em recuperar informação sobre creche. Ô, Juliana, tá cortando, tá? Tá travando o seu áudio. A gente não conseguiu escutar direito. Eu vou repetir, então. Eu acho que deve ser oscilação da minha internet, provavelmente aqui. Então, com relação ao uso do asterisco, ela deve ser feita de uma forma cuidadosa, criteriosa, porque
caso você use para um termo que pode ter significados muito diferentes, ela pode gerar um viés. Vou usar um exemplo relacionado com a enfermagem. Se você coloca nurse asterisco, eu vou recuperar nurse, nurses, nursing e também nursery, que significa creche. Dependendo da sua pergunta de pesquisa, né, que você está atendendo, não cabe recuperar registros como nursery. Então, nesse caso, eu não usaria asterisco. Eu preferia usar os termos específicos, tá? Para minimizar. Agora, se for um contexto de enfermagem e está relacionado também no ambiente de creche, aí ok. Então, não tem uma resposta única. É o cuidado, o critério, dependendo da situação de cada pergunta. Oi, acho que agora eu que não estou ouvindo direito. A gente conseguiu entender o do asterisco, a explicação. Aí agora tem só a da vírgula que eu tinha falado. Agora saiu certinho. Perfeito. Obrigada, Elaine, pelo feedback. Agora, com relação ao uso da vírgula, particularmente, se você quiser manter, não vejo maiores problemas. É que eu, pessoalmente, prefiro trabalhar com os termos de forma indireta, porque os termos que têm vírgula, na verdade, é da linguagem documentária, não é da linguagem natural, certo? E aí, às vezes, aparecem opções lá da linguagem documentária que na hora que você recupera, por experiência, vários casos que depois você tem que tirar aquele termo, porque aquele termo não recuperou nada. Então, para eu evitar esse retrabalho, eu prefiro fazer isso num bloco de nota, fazer a edição e depois copiar e colar o que já está de forma correta, na forma direta, tá? Mas isso é um estilo meu. Isso não significa que vale como regra para todo mundo, tá? De repente, vocês podem descobrir formas que funcionam para vocês, que seja diferente do que eu estou falando aqui. Isso pode vir a acontecer, gente. Tá? Esse aqui é um start inicial com algumas orientações, né? Mas não é uma regra rígida. Tudo bem? Sim, entendi. Obrigada. Nada. Então, vamos continuar aqui. Aí, seguindo para cá, nós temos o assunto relacionado com a sífilis, o conceito relacionado à prevenção e controle, e no contexto de serviço de saúde. Então, primeiro, eu quero verificar se tem estudos de revisão que já fala sobre isso. Pode ser que tenha, pode ser que não. Então, primeiro passo, a partir do histórico, eu venho aqui na busca avançada e vou selecionando os conceitos. Lembrando, sempre é atribuído um número para cada estratégia de busca e tem logo seguido da coluna de Actions. Nessa coluna, eu vou clicando sobre ele e vou escolhendo. No caso, Add, eu quero adicionar esse grupo. Depois, em relação à prevenção e controle, aí eu seleciono porque aparecem as opções de operadores booleanos. No caso, AND. Na sequência, seleciono o terceiro conjunto de conceitos. Venho para cá e Add to History. Então, foram recuperados 1.520 estudos. Só que agora eu clico sobre ele e visualizo o total de resultados. Do lado esquerdo, nós temos uma série de possibilidades de aplicação de filtros e recursos. Se eu quiser, eu poderia aqui selecionar, por exemplo, a opção para tipo de artigo e trabalhar revisão ou revisão sistemática. Certo? Porém, existe uma outra possibilidade. Se eu quero recuperar estudos que falem ou possibilidade de revisão integrativa, ou revisão sistemática, ou revisão de escopo, o que eu posso fazer? Eu posso mudar. Eu posso vir aqui para o Advanced, em vez de All Fields, vou trabalhar com... Normalmente, qual é a orientação para revisão sistemática, revisão de escopo e revisão integrativa? Há uma orientação para que isso apareça no título ou no resumo, normalmente. Então, venho para cá, Tab, e seleciono. Systematic Review. Lembrando que termo composto eu vou usar
review, or scoping review. Então, adiciono aqui e faço a busca. Add to history. Então, ela vai me recuperar um número aqui. Ju, Oi! ela não está compartilhando. Não sei se é só para mim ou se é para geral. Aqui tá ok. Aqui tá ok. Então é só para mim, desculpa. Ah, tá. Porque aqui tá, para mim, tá como você está compartilhando sua tela inteira. Aparece a mensagem para mim. Então, vamos continuar aqui. Agora eu venho no total em que fez a junção dos 3 agrupamentos conceituais e o tipo de estudos de revisão que já aparece. Vou usar o AND. Adiciono histórico, recuperou 30 estudos. Então, agora sim. Então, quando alguém pede para verificar se já tem estudos de revisão sobre um dado tema, esta é uma estratégia interessante para ver quais estudos tem dentro do PubMed, porque lembra que se for revisão de escopo, a orientação, uma das bases que você deve fazer a busca para ver revisões prévias é o PubMed, então desta maneira você consegue fazer essa busca com muito mais segurança, tá? Então, nós temos 30. Ô, Juliana, por Oi? que você não escolheu o filtro chamado revisão sistemática e você preferiu colocar como busca? Porque eu estava fazendo uma busca mais abrangente, não só revisão sistemática, mas revisão de escopo e revisão integrativa. Para fazer uma... Daí você escreveu os termos, ao invés de Exato. só colocar revisão sistemática. Sim, mas se eu quisesse, numa situação que um usuário viesse e falou, quero conhecer, mapear para ver se já existe revisão sistemática, a opção que você acabou de me dizer, Daniele, seria perfeita, tá? Ficou claro? Sim. Tá, ok. Ah, foi Eliane. Não estou reconhecendo as vozes, gente, ainda. Vamos lá. Aí, aparecem estudos desde 2004, você consegue mapear aqui desde 2004 até 2025. Tem uma curiosidade, se vocês quiserem, vocês conseguem baixar esse arquivo na forma de CSV, tá? Arquivo CSV. Mas, olhando por aqui, tem estudos de revisão sistemática, tem, mas especificamente o uso de medicamento, e alguns que estão ligados com as doenças ISTs, não necessariamente específicos só de sífilis, tá? Então, vamos ver se tem algum... Aqui tem relacionado a sífilis, mas pensando na intervenção do cuidado materno. Outro, tem uma revisão de escopo, de revisão sistemática. Nossa, isso aqui eu precisaria dar uma olhada, porque já metodologicamente me chamou a atenção para dar uma olhada. Aqui, em relação a sífilis, gestacional, e cuidado em relação a parceiro. Então, por aqui você consegue mapear quais as abordagens que tem relacionado com a sífilis na forma de estudos de revisão, ok? É bem interessante para você fazer um mapeamento. E com isso, você orienta de uma forma muito mais segura que tipo de recorte que ainda não está sendo abordado. Isso é um trabalho já de um bibliotecário que vai ganhando um pouco mais de experiência e tem uma qualificação muito específica já, tá? Então, existe esse tipo de potencial em que o bibliotecário pode atuar. Digamos que aqui tem, está ordenado só por display options, aqui, só 10, então eu vou alterar, porque existe a possibilidade de aumentar até 200. Como são 30 resultados, eu vou colocar 50, para ficar numa tela só. Então, aparecem todos os resultados numa tela única. Feito isso, digamos que eu quero salvar esses resultados. Agora, um detalhe, das pessoas que já têm uma certa experiência com estudos de revisão, vocês já tiveram alguns desafios em relação a fazer a migração desses resultados no formato XML para gestores de revisão? Se alguém quiser se pronunciar, pode falar. Geralmente já... Desculpa, Francisco Rafael. Geralmente a gente já utiliza aqui gerenciadores de referência e de revisão já para o formato RS.
Tá. né? O RIS, que a gente vulgarmente diz aqui, né? Mas, assim, o XML eu ainda não tinha utilizado, a gente já faz a migração diretamente no RIS. Porque se você for por Ryan, por exemplo, gente, não tem problema. Pode ser o formato do NBIB do PubMed é aceito, por exemplo, no Ryan, certo? Porém, se você for para Covidence, se você for para Summary, que são softwares de gestão de revisão, eles trabalham com XML. E aí, você tem uma batata quente na mão, né? Então, como é que você vai trabalhar para fazer essa conversão? Tem um recurso, o PubMed oferece um resultado, gente. Tá? Tem um recurso que você consegue fazer esse tipo de coisa. Então, o primeiro passo é, volta no PubMed. No PubMed, você vai salvar esse resultado aqui. Tá? Então, save. Na hora de salvar, ela apresenta várias possibilidades. Então, eu converti antes para deixar todos os resultados com 50 registros por página. E aqui, temos o formato PubMed, que é compatível e é bem interessante você manter. Tem o PMID, Abstracts e tem o CSV. Neste caso, você vai usar o formato PMID, tá? Aí você vai criar um arquivo. Aí ela gera esse tipo de arquivo aqui, tá? Feito isso, o que você vai fazer? Você vai precisar abrir esse arquivo. Então, aqui, eu vou abrir esse arquivo e tem o total de resultados. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar essa tela aqui de resultados. Vocês estão conseguindo? Sim. Sim. Perfeito. Então, você seleciona e copia todos esses resultados, tá? Código numérico, PMID. Aí, vocês vão para esta ferramenta aqui. Vocês colam todos os PMIDs. E pede para fazer download do arquivo em XML. Ao pedir, vocês vão abrir, ela vai estar numa linguagem, óbvio, codificado. E aqui está o arquivo em XML com todos os dados necessários. Então, em vez de você usar um conversor da internet, vocês podem usar o endereço. Qual é o endereço? Eu vou compartilhar com vocês via chat, tá ok? Pronto. Conversor de registros do PubMed em XML. Pronto, gente. Para quem tiver interesse, tá aí o endereço de como é o passo a passo. E eu vou mostrar tá na outra tela, vamos ver se vocês conseguem. Vocês conseguem visualizar essa tela também? Sim. 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 Tá, então deixa eu voltar aqui. Então, ó, como é que vocês vão baixar o arquivo no formato XML, que é compatível com o Summary, com o Ryan e com o Covidence também, tá? Que são todos gestores de revisão. Então, vocês têm que, primeiro passo, fazer a busca, né? Faz a busca aqui, tem um outro exemplo, tá? Fazendo a busca, na sequência, vocês vão obter o resultado, salvar o resultado, lembrando, fazer a seleção para todos os registros. Na sequência, vocês vão selecionar o formato PMID, que é o identificador único dentro do PubMed. Depois, clicar para criar o arquivo. Na sequência, copiar e colar, né, todos os registros. Acessar esta página, esse endereço do XML. Depois, vocês colam, clicam e vocês têm o registro pronto XML.
Tudo bem? Já existe há algum tempo atrás, mas acho que eu não havia comentado em treinamentos ainda. Então, eu compartilho em primeira mão com vocês, com o grupo aqui, porque esse é uma ferramenta que ajuda bastante também a nossa vida, especialmente para quem for trabalhar com o Covidence, porque o Covidence, ele é pago, gente, tá? Ele é um gestor de referência que é pago, contudo, a primeira vez que você faz, eles consideram como se fosse um teste, então, acaba sendo gratuito, e lá você, preferencialmente, deve usar, fazer o upload do arquivo no formato XML. Tudo bem, gente? Sim. Afora esse formato, nós temos o formato tradicional também de envio, né? Então, a gente pode salvar também em outro formato. Em vez de PMD, salvar no formato, por exemplo, se quiser, abstracts. E você pode salvar, ou então salvar no formato PubMed, não há problema. Que aí gera esse outro tipo de arquivo. Tá? Vou fechar. Abre esse outro tipo de arquivo aqui. E esse arquivo é compatível com gestores de revisão, como, por exemplo, os mencionados já anteriormente, Ryan, desculpe, não é Zotero, não. O Ryan, o Summary, o Covidence, e tem o Reference, o Hefman também, que eu já ouvi falar, mas eu não faço uso, tá? Então, existe essa possibilidade compatível dessa forma. Agora, para os gestores de referência, nós temos, por exemplo, o Zotero, temos o EndNote, nós temos o Mendeley, todos eles são compatíveis com esse formato, que é o formato .txt ou ainda o formato NBIB, tá? Ambos são possíveis de serem utilizados na fase de inclusão de registros nessas fontes, né, nesses softwares, e depois fazer a verificação de registros que eventualmente estejam repetidos. Agora, voltando aqui na página de resultados, gente, se eu quiser saber, por exemplo, possibilidades de novos recortes de pesquisa sobre essa estratégia de busca, eu venho para criar o alerta. Para criar o alerta, eu devo, antes de mais nada, estar logada, tá? Como usuário. Lembrando, a partir do dia 27 para dia 28, haverá mudanças, e se o usuário não tiver cadastro já no MyNCBI, ou se não tiver cadastro através de ferramentas como Orchid ou outros, não vai ser bloqueado uma série de serviços. Então, qual é a minha sugestão? Que vocês já façam o cadastro, se vocês não tiverem cadastro, já realize o cadastro de usuários aqui dentro do PubMed. Tá? Feito isso, aqui o nome da estratégia de busca, você pode editar, é um campo completamente editável. Então, eu vou colocar teste PBE. A equação de busca você não deve mexer. Com relação à atualização para novos resultados, você pode colocar sim. Aqui você pode ir mudando os e-mails, a frequência. Particularmente, eu gosto de trabalhar na forma semanal, dia da semana, preferencialmente segunda-feira, né, gente? Com relação ao formato. Gosto muito do formato aqui, abstracts. Qual a diferença deste abstract para o de baixo? Com, entre parênteses, TXT. Esta versão, ela mantém os hiperlinks, tá? O de baixo é um texto mais leve, mas exclui todos os marcadores e hiperlinks. Então, gosto mais desse. Trabalho com um item. E mesmo que eu não tenha nenhum resultado atualizado, eu gosto de sempre deixar ativado esta funcionalidade. O porquê disso? Porque, especialmente para alunos que estão em fase de exame de qualificação ou ainda na fase próxima de defesa,
você ter a segurança de que não tem nenhum estudo recente, ele te gera mais segurança. Aqui, se você quiser, você pode colocar algum comentário adicional, né? Se não, você vai lá e salva. Então, aqui está falando que essa equação de busca foi salva. Onde eu sei que está? Eu clico no link para o usuário identificado e vou em Dashboard. Estando no Dashboard, nós temos várias funcionalidades aqui. Então, temos desde a parte de bibliografia, todas as buscas recentes feitas, olha lá, tem um armazenamento de um histórico. Se eu quiser, eu posso limpar. Então, eu posso limpar, se eu quiser. Então, observe que aí isso é possível de fazer. Agora, do lado direito, nós temos a área de estratégias de busca salvas. O Saved Search, gente, nada mais é do que o alerta que a gente cria, tá? Então, você pode ir criando alertas. Alguns eu tenho alertas que já tem bastante tempo, né, anos, outros que têm alguns dias, tá? E aqui são coleções que o próprio servidor da NCBI, ela oferece a possibilidade de você deixar armazenado estratégias de busca e os resultados de busca. Para quem desenvolve trabalho de consultoria, esta funcionalidade é bastante interessante. Se quiserem saber informação adicional a respeito disso, depois eu compartilho um e-mail, tá? Quem quiser trocar figurinha nesse sentido, aí eu respondo, tudo bem? E aqui nós temos, então, a estratégia de busca, Saved Searches. Então, PBE, tá aqui, na hora que você clica sobre a equação de busca, ela apresenta a estratégia, o detalhamento da estratégia. Vocês estão observando? Aí, digamos que vamos fazer uma abstração e dizer, olha, já passou-se tempos e esse trabalho já foi concluído. Não tenho mais interesse de receber alerta. Então, nesse momento, eu venho, seleciono a opção para gerenciar a estratégia de busca salvas, seleciono texto, esse aqui é o teste PBE, e venho na opção para selecionar e excluir. E dessa forma é feita a exclusão da estratégia de busca. Gente, até aqui alguma pergunta, alguma curiosidade, troca de experiência? Eu perdi, ô, Juliana, como que você entrou nessa última telinha? Você Alguém estava lá gostaria de falar? Você estava lá salvando, criando o alerta, né? Aí no Uhum. final do alerta você apertou um botão que foi para aquela outra tela, foi isso? No final, aqui, por exemplo, eu vou voltar aqui e vou criar o alerta, tá? Aqui. Só que, peraí, mais fácil do lado de cá. Eu já tinha aqui os resultados. Aqui, eu venho para criar o alerta, porque eu havia excluído. Então, eu venho novamente e crio o alerta aqui. PBE. Eu vou usar o mesmo nome, teste PBE. Eu vou fazendo a customização, período, frequência semanal, dia das semanas, vou escolher um outro dia da semana, o formato de preferência abstract, itens, mesmo que só um item, o mesmo que não tenha nenhum item. E aí foi salvo. Para verificar onde é que ela está, eu clico aqui no usuário cadastrado e dentro do usuário cadastrado em Dashboard. Feito isso, aparece do lado direito aqui desta tela, dentro do MyNCBI, em Saved Searches. Aí, digamos que depois de passado um tempo, já foi concluído esse trabalho. Não tenho interesse de receber mais alerta. Então, neste momento, eu venho aqui embaixo em Manage Saved Searches. Seleciono, posso selecionar mais do que um,
didaticamente eu vou selecionar o do teste só do PBE, seleciono e faço aqui para excluir esta estratégia de busca com alerta. Consegui ser mais clara? Não, você tinha sido, eu perdi, é que eu fui no banheiro, eu perdi a parte que você clicou no dashboard. Ah, entendi. Aí eu não sabia, eu falei, "Ah, como é que ela entrou nessa tela?" Na hora que você chegou, que eu cheguei, você já estava nessa tela. Entendi. E sobre a questão dos TXT, NBI, PMID, essas extensões da gente salvar, tem algum lugar que isso, não sei se você já fez isso alguma vez, que a gente tem assim, tipo, para esses daqui é melhor essa extensão, porque eu sempre tenho dúvida, assim, quando eu vejo, porque cada base tem extensões diferentes. Então eu acabo fazendo sempre, quando eu vejo que é de gerenciador, tipo assim, tem alguns que coloca na frente, né? É compatível com tipo Zotero, Mendeley, EndNote, eu acabo sempre salvando com essa. Mas quando não tem, eu nunca sei direito qual eu escolho, entende? Tá. Você acabou de me dar uma sugestão de material para eu fazer divulgação. Não, isso é ótimo, porque assim, aí eu posso montar um quadro com aquilo que pode ser, por exemplo, para gerenciador de referência, tal, aí posso criar uma categoria, gerenciador de referência, tais, aceitam tais extensões, são compatíveis. Para gerenciadores de revisão, tais extensões são compatíveis, conforme fonte de informação. Obrigada pela dica. Porque elas são diferentes, então acaba que fica muita extensão. Então, é CSV que eu vejo que o pessoal salva muito, mas, por exemplo, um usuário, ele também não vai saber muito disso. Então, às vezes, a gente manda para ele um resultado de pesquisa e, às vezes, ele nem consegue utilizar ou não fala nada para você, sabe? Não sei, eu acho que fica assim... não fica completo, sabe? Porque a gente não sabe direito e provavelmente se você mandar no e-mail, ele vai ficar com dúvida de como ele usa aquilo, mas você acaba mandando aquilo que você vê que é mais padrão, assim, que você já viu em treinamento, só que é uma coisa meio complicada de você gravar tudo na cabeça se você não fizer isso sempre, sabe? Você tem toda a razão. A gente vai memorizando alguns, né, mediante realmente o uso, mediante a prática, né? Mas ninguém é obrigado a decorar. Então, ter um quadro, né, eu acho que é bastante, como é que eu posso dizer, útil, né? Então, acho que eu vou montar alguma coisa nesse sentido e depois compartilhar, tá bom? Eba! Aí, se você puder, compartilha esse do PubMed compartilhar também, que com você o grupo, mostrou. eu vou montar esse tipo de material e depois eu posso passar para a Ana. Ou então, para direcionar para uma página, porque normalmente material de trabalho, assim, ou experiências que eu tenha, eu acabo compartilhando no meu canal do LinkedIn, tá? Na minha conta, no perfil do LinkedIn. Então, pode ser que eu coloque lá esse tipo de material, tá bom? Que mais? Tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Querem que eu explore buscas que sejam um pouco diferente do padrão, por exemplo, trabalhar com um assunto que não tem qualificador sobre ele, mas que eu sei que existe literatura? Se vocês quiserem, ainda temos mais uns minutinhos, eu posso trabalhar. Sim. Sim? Então vamos lá. Então vamos lá. Tem um assunto, já ouviram falar de farmacoeconomia? Ela é um tema que é bastante trabalhado dentro de avaliações de tecnologia em saúde. Oi, Camila, você levantou a mão, agora que eu vi, desculpa. Não, que isso. Eu só queria que você pudesse falar mais um pouco daquele My Collection. Eu não entendi muito direito. Tá ok. Tá. A My Collections, na verdade, aqui, na hora que eu venho para cá, se eu clico aqui, dashboard, vem todos, tá? A My Collection nada mais é do que você montar uma equação de busca e você deixa armazenado numa coleção, por exemplo, digamos que tem uma situação em que você tem uma demanda de prestação de serviço, tá?
E você não tem um assunto só, você tem vários assuntos, digamos que é uma consultoria de uma indústria farmacêutica, ou então de uma associação que queira trabalhar sobre qualificação de serviço, tá? Uhum. E aí tem vários recortes, né? Por exemplo, o ONA tem um que trabalha com certificação, né? Qualificação e certificação, e ele tem várias vertentes de conteúdo. Aí você quer trabalhar com vários, aí você monta a sua equipe de tarefa, porque normalmente isso você não faz sozinho, você monta a equipe, Uhum. trabalha e coloca todos as equações de busca nessa área de My Collections. E a partir Tá. daqui você pode fazer um outro trabalho, que é uma outra potência que você pode utilizar o PubMed. É como se fossem umas pastas que você teria Exatamente, guardadas. é uma pasta que você armazena várias equações de busca, que são Tá, pedidos de uma empresa, de uma instituição só, tá. tá? Ah, tá. Seria a mesma coisa que estratégia de busca. Ele acaba sendo como se fosse estratégia de busca, mas com a diferença, qual a diferença entre Saved Searches e Collections? Aqui é uma Uhum. fotografia de uma dada época, que você faz a busca, não tem Tá, atualização. tá, Aqui em tá. cima você tem as atualizações, ok? Ótimo, tá bom. Obrigada. Nada. Tem mais alguém que levantou a mão? Não. Então, vamos continuar fazendo o teste agora com um assunto que a gente não tenha como descritor. Opa, eu acho que eu fiz mais fácil. Vou voltar aqui, pubmed.gov. Você pode fazer isso se for de uma forma rápida, né, sem muito tempo, ela mantém o usuário aqui, tá? Então, dentro das avaliações de tecnologia em saúde, um dos assuntos bastante trabalhado é a farmacoeconomia. Por quê? Porque a questão do uso de determinados tipos de medicamento e os custos envolvidos é um tipo de demanda muito forte por parte do Ministério da Saúde. Tá? E aqui, então, se eu quiser pesquisar farmacoeconomia, eu venho aqui, abro mais uma página, bvsalud.org, que, digamos, eu não sei o termo, opa, eu errei aqui na digitação. Então, vou no DEX procurar farmacoeconomia. Então, nós temos o termo aqui, padronizado do DEX, que originou do MESH, é esse daqui. Então, seleciono, volto para o PubMed, pesquiso do MESH, e colo o termo. Então, o primeiro termo, ele é um descritor. Então, adiciono o termo, que é padrão. Agora, nós temos aqui, olha, um outro termo que eu já vejo bastante em artigos, títulos de artigos, que é esse daqui. Então, eu seleciono. Agora, uma outra forma de fazer isso é eu selecionar tudo, venho para um texto aqui do Word, vamos abrir o Word. Vamos salvar. Só que aí ele desapareceu o Word. Tá? Deixa eu voltar aqui. Está acontecendo com o Word, ele não quer entrar, então
fazer uma coisa aqui. Vou fechar esse. Vou editar essa outra tela. Copio e colo. Então, o que que eu posso trabalhar? Primeiro passo, eu elimino os termos que estão... Eu não trabalho com uma questão de estilo, né? Não trabalho com o que tem vírgula aqui. Então, aqui tem o primeiro termo, or. Vou construindo aqui as variantes. Lembrando que os termos que são compostos sempre devem ficar em caixa alta. Aqui tem variação de plural e, às vezes, diferenças idiomáticas regionais do inglês que sofrem flutuação. Tá? E aqui o que eu posso fazer? Ô, Ju, Oi? desculpa, só uma pergunta. Você tinha falado que esse é um exemplo de um termo que não tem qualificador? Sim, porque dentro, ela tem alguns qualificadores, porém o qualificador ensino ou educação ela não tem, que é o foco que eu vou trabalhar. Eu esqueci de falar isso antes, né? Eu não sei se eu entendi, mas vamos ver, depois que você terminar de explicar, eu te falo se eu entendi ou não. Tá bem, vamos lá. Então, me aguarda um pouquinho só. Então, aqui, volto para cá, e eu acrescento or todos esses termos, ok? Então, de forma direta. Então, aqui está feita a busca. Se você observar aqui, eu vou voltar lá no PubMed. Se eu for Pharmacoeconomics, tá? Observem aqui que ela tem quais recortes, quais qualificadores: classificação, ética, história, legislação e jurisprudência, organização e administração, padrões, dados, né, estatísticas e dados numéricos e tendências. Não há nada que fale sobre o ensino sobre farmacoeconomia, ok? Só que eu quero sobre ensino de farmacoeconomia. Por quê? Porque dentro da instituição onde eu trabalhava, aliás, onde eu trabalho, tem uma professora que ela desenvolvia esse tipo de linha de pesquisa. Então, eu sabia que tinha literatura. Então, como é que eu ia capturar essa literatura? Tá? A partir daqui, a próxima parte é... Eu vou voltar aqui para o PubMed. Só que aqui não está aparecendo. Vou ter que fazer uma outra... www.pubmed.gov. Não há problema em fazer isso novamente, por quê? Porque ela está armazenada no histórico, tá? Deixa eu só ver se está aqui no histórico, conferir. Então, farmacoeconomia tem literatura. Agora, eu venho na busca avançada, vou trabalhar com Mesh Subheadings e vou trabalhar com educação. Parte de ensino, vou adicionar. E vou fazer a adição pelo histórico. Agora sim, vou fazer a combinação através do histórico de buscas prévias dentro de farmacoeconomia com educação. E vou adicionar para o histórico e observar que tem 38 estudos. Vamos ver se realmente são. O
primeiro tem a ver, atende. Esse aqui teria que dar uma olhada, o 3. Olha, o 6 tem a ver. 7 tem a ver. Então, você consegue, nem todos os estudos vão estar focal, mas vocês conseguem localizar alguns trabalhos que têm relação com o assunto, e que se eu fizesse a busca só pelo uso de descritor, sem combinar termo livre, e associar com um qualificador que não estava inicialmente previsto no trabalho, e eu ia ter um falso negativo. Tá? Então, esse é um cuidado. Luciane, esse é um cuidado que a gente precisa ter. Luciane, a sua dúvida é por que os termos compostos devem ficar em caixa alta? Isso faz diferença ou não na busca? Não, não faz diferença. Foi uma situação que aconteceu aqui, tá? O que deve ficar em caixa alta são os operadores booleanos. O or, o not, when, o near, todos esses devem ficar com caixa alta. O restante não é necessário manter em caixa alta. Tudo bem, Luciane? Pode ser que eu tenha confundido as palavras, em vez de falar isso, falar uma coisa, acabei dizendo outra. Senhor. Bom, gente, agora são 3:09. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma outra dúvida que vocês gostariam, ou gostariam de compartilhar alguma outra informação aqui no grupo, porque é uma oportunidade de troca, gente. Certamente, nesse processo de eu ensinar, eu aprendo sempre aspectos novos. Eu acho que esse é o ponto que eu considero o fascínio em você compartilhar e estudar. Ju, eu Oi? gostaria de compartilhar, apesar que eu já falei muito, mas assim, quando a pessoa procura para montar uma estratégia, eu geralmente monto primeiro no PubMed, né? E aí eu tive conhecimento que tem alguns tradutores de estratégia para outras bases. Se você costuma utilizar esses tradutores, ou se você costuma fazer de cada uma das bases, tipo na unha mesmo, né? E eu tenho uma dificuldade com aquela base Sinahal, na questão porque ela não deixa você colocar uma estratégia inteira lá na caixa, né? Aí como que você Agora faz tem. isso? Agora Tem? tem, agora tem. Ah, É que a então interface mudou, viu? A interface mudou. eu Houve vou uma entrar lá, atualização. faz uns 2 meses que eu não entro nela. Mudou, mas vai ter oportunidade mais para frente de treinamento na base de dados Signal. Por uma coincidência, serei eu que vou ministrar sobre Signal, e aí a gente beleza. volta a conversar em relação ao Signal, tá? Então não vou adiantar, não vou dar spoiler em relação ao Signal, muito spoiler, tá bom? Tá. Agora, com relação a tradutores, tem. Olha, o próprio ChatGPT para o PubMed funciona para mapear termos, tem limitação, mas ela funciona. Se você usar a estratégia de busca do PubMed para o Embase, tem um recurso para conversão, que às vezes funciona bem, especialmente em alguns assuntos ela funciona bem, em outros assuntos não. Se for estudos que envolvem aspectos ligado à indústria, a parte de fármacos, né, tecnologia de fármacos, dependendo do assunto, ela funciona bem, dependendo, funciona moderadamente, tá? Mas existe uma função dentro do Embase que faz essa tradução. Eu acho que provavelmente a Maiara vai estar falando isso com vocês, tá? Tem essa funcionalidade que ajuda. Ferramentas de inteligência artificial. Para a parte de equação de busca, eu não trabalho ainda. O que eu trabalho são
com algumas ferramentas de inteligência artificial, porém não generativa, para algumas etapas da revisão. Aí sim, aí eu trabalho. Então, eu trabalho com Ryan, eu trabalho um pouco com o Summary, e acabo também trabalhando com outras ferramentas que são gestores de referência, que também é um material de inteligência artificial por trás. É que as pessoas não confundem IA com IA generativa, né? Mas IA tem vários tipos de categorias, e dentro das categorias das não generativas, eu trabalho com alguma delas, tá bom? Mais para frente, eu vou vai estar sendo divulgado pela Bireme um tema relacionado a isso, tá bom? Aí, se vocês puderem acompanhar, serão bem-vindos, tá bom? Caso não tenham, aí eu gostaria de deixar mais um tempo, caso esteja tranquilo para vocês, eu gostaria muito, mais uma vez, de agradecer, né, a oportunidade de compartilhar e de aprender juntos. Esse é um processo. Às vezes eu posso conhecer algumas ferramentas um pouco mais que vocês. Isso não significa que eu vou estar sempre sabendo, estando lá na frente. Não necessariamente, gente. Pode acontecer de alguns de vocês se desenvolverem e mais para frente, vocês serem expertos em algumas ferramentas, algumas tecnologias, e eu vou estar aprendendo com vocês também, tá? O processo é de aprendizado contínuo. Então, muito obrigada. Se vocês não tiverem dúvida, eu vou encerrando a sessão por essa hora, tá bom? Tá ótimo, Obrigada, gente. Juliana, querida. Obrigadão. Obrigada a vocês. Obrigada. Tenham uma excelente aí continuidade dos módulos para o curso, tá bem? Tchau, tchau, gente.